Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Tempo atrás eu perguntei no Instagram do Leitura Obriga História se o pessoal queria que eu fizesse uma live lá no Instagram e sobre que tema o pessoal queria que fosse. Uma pessoa sugeriu que eu desse dicas do que fazer na quarentena. E eu achei que esse ia ser um tema legal não para live de Instagram, mas para um vídeo aqui, para um público mais amplo. Eu vou recomendar filmes, séries, um HQ e músicas com temas históricos para vocês. Eu não vou recomendar muita coisa, porque sendo franco com vocês, com exceção de música, eu não tenho tido o hábito de consumir muitas dessas mídias. Série, eu também não vejo nada desde, primeira quinzena de fevereiro, com exceção da sexta temporada de Brooklyn Nine-Nine. Então eu não sou a pessoa mais adequada para recomendar séries históricas, mas eu vou recomendar o que eu puder para aqueles de vocês que valorizam o olhar de um historiador sobre o entretenimento feito em cima de temas históricos. É uma lista pequena, mas vai te dar umas boas horas de entretenimento e dependendo do teu nível de engajamento, vai te ensinar muita coisa também. Eu não quero que vocês interpretem errado, isso aqui não é um vídeo de melhores filmes, melhores séries, isso aqui é para falar do que eu gosto. E o fato de eu gostar nem sempre tem a ver com o filme ou a série ser muito ou pouco historicamente preciso. Então não tomem esse vídeo como uma espécie de garantia de que esses produtos são historicamente muito precisos, tá? E por último, não custa avisar, os filmes e séries que eu vou recomendar aqui têm as suas classificações indicativas, então verifique se o que eu vou recomendar serve para sua idade, ou se você é pai e mãe, verifiquem se os seus filhos podem, se eles têm idade para assistir ou não, se vocês acham que vale a pena passar ou não, independente da classificação. Eu não posso me responsabilizar por isso, só estou recomendando o que eu gosto, então vamos lá. Eu não sou um grande consumidor de HQs, então eu fico meio limitado no que eu posso recomendar. Eu poderia citar algumas obras clássicas que eu não cheguei a ler, mas que são consenso no mundo dos quadrinhos e na crítica especializada, como Maus, que fala sobre a perseguição aos judeus na Alemanha a partir de uma abordagem metafórica, ou sobre o mangá Gen Pés Descalços, que é uma história autobiográfica sobre o lançamento da bomba atômica em Hiroshima. Mas como eu disse, eu não li essas obras, então eu só posso recomendar pela aclamação da crítica, não a nível pessoal. O que eu posso recomendar para vocês, e que inclusive eu já tinha recomendado nas redes sociais, é a HQ O Elísio. Esse quadrinho foi escrito e desenhado por Renato Dalmaso e foi inspirado na história real de um ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira chamado Eliseu de Oliveira. Ele era de São José dos Campos, foi membro da 3ª Companhia do 1º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria e durante a Segunda Guerra na Itália ele foi capturado e levado para um campo de concentração alemão no qual passou meses. O trabalho do Renato é um dos mais bonitos que eu já vi em HQ e não neve em nada para as melhores produções do tipo com as quais eu já tive contato. Inclusive a HQ é claramente inspirada pelo Alex Ross, pelo menos a arte dela, né? Porque que eu saiba, Alex Ross não é roteirista e o Renato roteirizou a HQ também. São pinturas de aquarela, a HQ é toda colorida, tem quase 100 páginas, é um baita investimento para quem gosta de HQ e quem gosta de história do Brasil e do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O trabalho ficou muito bom, muito bonito, e a HQ tem vários diálogos e cenas que fazem muito sentido histórico, que dão uma boa noção do cotidiano dos brasileiros na Itália, como o desembarque em Nápoles, o perigo das booby traps e por aí vai. Infelizmente, ele está esgotado nas principais lojas, mas é possível que ele tenha uma reimpressão em breve, pelo sucesso que ele fez, e ainda dá para comprar alguns exemplares direto com o Renato. Eu falei com o Renato antes de gravar esse vídeo, e ele me explicou que se você quiser comprar direto com ele, você pode entrar em contato pelo e-mail do Ricardo, que é renatodalmaso@gmail.com, ou pelo Instagram dele, @renatodalmaso. Pelo que ele me falou, fica R$ 59,00 com frete incluso para todo o Brasil, mas corre que tá acabando. Indo para a seara dos filmes, alguns mais famosos, alguns vocês vão dizer que são clichê, mas enfim, é o meu gosto. Se você ainda tá assistindo é porque te interessa, então vamos lá. Primeiro, eu quero recomendar o filme A Estrada 47, dirigido pelo Vicente Ferraz. Ele mostra um grupo fictício de soldados brasileiros na Itália durante a Segunda Guerra Mundial que se apavora e foge de uma missão. Para se redimir e pelo medo de encarar uma corte marcial, eles decidem limpar uma estrada de minas terrestres que tem lá e que está impedindo a passagem dos blindados do exército dos Estados Unidos.
Eu não vou falar muito sobre o filme aqui, porque eu gravei um episódio inteiro do História FM conversando com o Vicente Ferraz, o diretor do filme, onde além de falar sobre a carreira dele, a gente falou sobre o filme, sem dar spoiler, sobre as gravações, as inspirações para fazer a produção, as dificuldades, o cinema no Brasil como um todo, e inclusive sobre as críticas do pessoal que achou o filme parado, sem ação, que não entendeu que era mais um filme reflexivo e não um filme de guerra, de gênero tradicional, cheio de ação. Ouve lá, é o episódio 24 de História FM, vocês vão curtir. E vejam o filme, tá na Netflix inclusive. O próximo filme infelizmente não tá disponível nem na Netflix, nem na Amazon Prime Video, mas se vocês procurarem aqui mesmo no YouTube vocês acham. É outro filme nacional chamado Narradores de Javé. Esse filme, na verdade, é uma ficção que se passa numa cidadezinha do interior do Nordeste chamada Javé. Essa cidade precisa ser desocupada pela população, porque uma represa que está sendo construída próximo vai mudar o curso de um rio e a cidade vai ser inundada, e consequentemente vai deixar de existir. A população se reúne para tentar impedir que a cidade seja alagada, e um deles tem uma ideia. Se a cidade for tombada como patrimônio histórico, ela não pode ser alagada. Só que todo mundo na cidade é analfabeto, então como escrever uma história da cidade com um valor científico para tentar um processo de tombamento? A única pessoa que sabe escrever é um carteiro chamado Antônio Biá, e ele é incumbido de escrever essa história. Só que quando ele começa, boa parte da cidade quer se meter na escrita do livro e contar a história de Javé do seu jeito. Esse filme é muito legal porque assim, como eu disse, a história é toda fictícia, mas o filme ajuda a pensar na escrita da história, principalmente na memória e na história oral como fontes históricas, e das dificuldades de se escrever uma história a partir de memórias, quando as memórias são conflitantes. E para além disso, apesar da descrição que eu passei, o filme é muito mais uma comédia do que qualquer outra coisa, e uma comédia boa. Só isso já faz valer a pena assistir esse filme. Outra recomendação é de um filme alemão dessa década, que passou batido por aqui no Brasil, que eu saiba. Não vou dizer pra vocês que, nossa, que filme super maravilhoso, perfeito. Mas é um filme que eu recomendo por motivos que eu já vou explicar. O filme se chama Labirinto de Mentiras. Ele é inspirado na história real de um promotor público alemão que, em 1958, tenta levar um ex-comandante de Auschwitz, que agora dá aula numa escola infantil, para a justiça. Só que quando ele tenta fazer isso, ele não consegue e começa a descobrir que vários ex-nazistas são funcionários do poder público ou estão no governo. E aí ele começa uma cruzada para ir atrás do máximo possível de ex-criminosos nazistas que saíram impunes depois da guerra. Eu tô recomendando esse filme, como eu disse, não por ele ser magnífico e tal. É um filme ok só, nada de extraordinário. Eu tô recomendando porque ele ajuda a entender bem a questão delicada da memória do pós-guerra em um país que foi dominado por um regime autoritário e genocida, onde vários ex-criminosos de guerra estão inseridos na sociedade. E ele vai mais além. Ele faz você se questionar sobre quem não necessariamente foi criminoso de guerra, mas pode ter sido conivente com os crimes, e o clima de paranoia que caía sobre quem parava para pensar nisso. A Alemanha, ao menos do lado ocidental, logo após a guerra, fez o possível para deixar de lado o passado genocida, focando nos bombardeios aliados nas suas cidades, a destruição causada pela guerra, os crimes de guerra cometidos pelos aliados durante a ocupação, especialmente pelos soviéticos, que chegaram em Berlim primeiro. Com a divisão ideológica e política entre a Alemanha oriental e ocidental, isso ficava ainda mais conveniente. Então levou tempo até que o país começasse a passar limpo a sua responsabilidade. E esse filme mostra um período anterior a isso. É um filme que pode dar pano pra manga para muito debate e reflexão. E por isso, a despeito de não ser um filmaço, eu recomendo. No momento da gravação desse vídeo, Labirinto de Mentiras está disponível no Prime Video da Amazon. Por fim, eu quero recomendar um filme que infelizmente não está nesses serviços de streaming, que é O Mestre dos Mares. Esse filme conta a história de Jack Aubrey, um capitão fictício que comanda um navio de guerra inglês nos primeiros anos das guerras napoleônicas. O filme é bacana porque, a despeito de ter personagens fictícios, ainda que alguns deles sejam inspirados em pessoas reais, ele fez um trabalho histórico muito bom de mostrar o cotidiano em um navio de guerra na época. A medicina, os riscos, os costumes, as crendices, a cantoria, os hábitos cotidianos, os perigos dessa vida. É um filmaço para qualquer pessoa que estude história, e eu acho que é um bom entretenimento até para quem não estuda. Agora, passando para as séries, eu vou falar da minha minissérie favorita até hoje, que é Band of Brothers. Ela foi produzida pelo Steven Spielberg, pelo Tom Hanks, que inclusive dirigiu um dos episódios, e conta a história da Easy Company, uma companhia do 56º Regimento da 101ª Divisão Aerotransportada do Exército dos Estados Unidos, desde o treinamento até o fim da guerra.
Ainda hoje, se você entrar no IMDb, você vê que a série é considerada uma das melhores de todos os tempos, e com razão. Outra minissérie que eu quero recomendar para vocês é uma de 3 episódios, que em português se chama Filhos da Guerra. Em inglês ela leva o título de Generation War, mas na verdade ela é uma minissérie alemã chamada Unsere Mutter, unsere Vater. Vater, não sei, minha pronúncia de alemão é uma bosta. Que traduzindo significa Nossas Mães e Nossos Pais. É uma minissérie que conta a Segunda Guerra Mundial a partir de um grupo de 5 amigos alemães, 3 homens e 2 mulheres. 2 deles, que são irmãos, entram na Wehrmacht, uma delas vira enfermeira no fronte oriental, outra delas fica em Berlim e tenta uma carreira de cantora impulsionada pelo caso com um oficial nazista, e o quinto, sendo judeu, é pego pelos nazistas, mas consegue escapar e lutar com a resistência polonesa. Inclusive esse cara é namorado da moça que vira cantora, e ela se aproxima do oficial nazista para salvar a pele do namorado, porque ela sabe que os judeus estão sendo pegos, que alguma coisa está acontecendo, enfim. O que eu gosto dessa série é que ela traz a perspectiva alemã da guerra, não em termos de macropolítica, mas de vida cotidiana. A série mostra os impactos da guerra em cada um dos personagens, coloca eles diante de dilemas morais e mostra a progressão de uma atitude otimista no começo da guerra, de quem achava que ela ia acabar antes do Natal, onde todo esse otimismo já foi pro ralo há muito tempo. E eu vou parar por aqui para não dar spoiler sobre o destino desses personagens. A história é fictícia, e apesar de a série terminar com um texto dando a entender que eles foram personagens reais, eles não foram. Eles são representações, arquétipos dos diferentes caminhos que os alemães trilharam na guerra. E bem, agora, para falar de música fica mais fácil porque é um território seguro para eu sugerir e opinar. Eu vou começar com a recomendação mais óbvia, Sabaton. Eu sou fã de rock e heavy metal e embora eu escute algumas coisas que fogem desse campo, especialmente trilhas sonoras de filmes, os gêneros que eu realmente escuto, conheço e tal, são esses. E eu vou ficar aqui nas dicas de heavy metal. Se você não gosta de jeito nenhum, não vai dar uma chance para heavy metal por conta desse vídeo, pode fechar. Caso você tenha continuado a assistir, vamos lá. O Sabaton fez uma carreira inteira em cima de músicas sobre história militar, então tem muita coisa para recomendar. Como é muita música avulsa, eu vou recomendar alguns álbuns mais recentes da banda. Primeiro, o meu favorito, o álbum Heroes de 2014, contando a história de indivíduos ou grupos que tiveram uma atuação excepcional durante a Segunda Guerra Mundial ou que colocaram sua vida em risco em algum ato de bravura. Essa música foi responsável por muita gente ter contato com várias histórias, como por exemplo a das Bruxas da Noite. E eu já falei sobre essas Bruxas da Noite aqui no canal em vídeo, fica a dica, procura aí o vídeo que você acha. O segundo álbum que eu recomendo é o Carolus Rex, 2012. Ele fala sobre o Império Sueco, focando especialmente no rei Carlos XII. No meio do caminho ele fala sobre a Guerra dos 30 Anos, passa por batalhas significativas, fala de Gustavo Adolfo, enfim. E vai até a morte de Carlos XII e o fim do Império. É o único álbum conceitual da banda, ao contrário de vários outros que são temáticos. E falando em álbum temático, temos o último álbum deles do ano passado, The Great War. Todo dedicado a indivíduos ou episódios da Primeira Guerra Mundial, como Lawrence da Arábia, Batalha de Verdun, Barão Vermelho e etc. Eu confesso que durante meses eu achei esse álbum fraco, especialmente por conta de alguns autoplágios que tem ali. Mas com o tempo eu comecei a gostar mais das músicas que eles copiaram deles mesmos do que das originais. Então passou o meu desgosto pelo álbum. Aliás, não só passou, como hoje eu escuto esse álbum quase todo dia, às vezes 2 vezes por dia. É bizarro isso acontecer quase 1 ano depois do lançamento, mas enfim, se você não conhece a banda, o último álbum é um bom lugar para começar. E não dá pra falar de história e metal sem mencionar o Iron Maiden. Embora eles não tenham dedicado tanta música assim ao tema, como algumas pessoas às vezes pensam, por outro lado, a carreira do Iron Maiden é formada principalmente por inspirações na história, no cinema e na literatura. E muitas vezes esses temas se interseccionam. A música The Longest Day, por exemplo, que fala sobre o dia D, foi inspirada no filme de mesmo nome, que por sua vez foi inspirado no livro de mesmo nome do jornalista irlandês Cornelius Ryan. É um livro de história, não necessariamente literatura, mas enfim, vocês entenderam, né? Outro exemplo é The Trooper, que fala sobre a Batalha de Balaclava, mas que foi inspirada no poema The Charge of the Light Brigade do que no episódio histórico em si. É inspirada no evento histórico, mas intermediada por uma produção literária. Enfim, vocês entenderam. Uma outra bem famosa deles sobre história é Aces High, que fala sobre a Batalha da Inglaterra entre a Royal Air Force, a Força Aérea Britânica, e a Luftwaffe, Força Aérea Alemã. Ao vivo, ela sempre começa com um trecho famoso,
daquele discurso do Winston Churchill, que ficou conhecido como We Shall Fight on the Beaches. Outra música que tem tema histórico que eu gosto muito, é uma das minhas favoritas da banda, e que eu acho uma pena que eles não tocam desde a turnê do Dance of Death, é a música Passchendaele, que fala sobre a batalha de mesmo nome, lutada na Primeira Guerra Mundial. Lembrando que, em geral, essas músicas são sempre contadas a partir da perspectiva britânica, os caras são britânicos, enfim. A gente tem também Power Slave, que é sobre um faraó morrendo, tendo que encarar a própria mortalidade. The Klansman, sobre William Wallace. Tail Gunner, sobre os atiradores que ficavam na traseira dos aviões bombardeiros para atirar nos caças inimigos e defender o avião. Death or Glory, sobre Barão Vermelho. Alexander the Great, sobre Alexandre o Grande. Enfim, tem várias outras, mas eu vou deixar assim por enquanto. Se vocês quiserem saber mais, eu recomendo o livro Iron Maiden, uma jornada através da história, do professor Lauro Meller, da UFRN. Livro esse que eu tive a honra de revisar o rascunho original da versão... Eu não lembro se foi da versão em português ou da versão em inglês, porque ele foi publicado em inglês antes. Mas eu lembro que eu li, né, o rascunho original e dei sugestões, fiz algumas correções e tal. Eu e o Lauro, a gente não concorda na interpretação de uma música ali e tal. Mas ok, a gente concorda em discordar. Fica aqui a dica de livro para vocês sobre essa faceta histórica do Iron Maiden. Se eu encontrar o livro à venda em alguma loja virtual, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Enfim, tem muita coisa que eu podia recomendar para vocês, mas esse vídeo já tá ficando grande. Eu não queria um vídeo longo, já que é um vídeo só de recomendação. Então eu vou pedir para vocês continuarem essa lista aqui embaixo nos comentários, recomendando HQ, série, filme ou música que trata de temas históricos. E eu não quero só que vocês recomendem os produtos, eu quero que vocês expliquem por que vocês estão recomendando, sobre o que esses produtos falam, por que você acha que é legal. Vamos fazer uma corrente do bem aí de recomendações para o pessoal ter muito o que consumir enquanto está em casa nesse momento de quarentena. É um apelo mais importante do que nunca. No dia que eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, alguns governos estão anunciando o fim do lockdown previsto para daqui a uns dias e a liberação dos comércios, o que é algo muito perigoso justo nesse momento de tentativa de achatar a curva do pessoal infectado. Escutem os nossos podcasts, o História FM, Estação Brasil, Colunas de Hércules e o História Noturna. Todos esses podcasts e esse vídeo foram financiados pelos nossos colaboradores no Apoia-se. Quem colabora com R$5 ou mais pode ouvir 3 desses podcasts com antecedência, mas todo o conteúdo acaba sendo lançado de graça eventualmente. E uma última dica, acompanhe o canal do Átila Yamarino, do Nerdologia, que tem um canal próprio e está fazendo muito conteúdo sobre esse vírus. E é muito importante que vocês assistam porque é um conteúdo de extrema qualidade feito por alguém da área de virologia. Não tem como ser mais confiável do que isso. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.